O que está acontecendo com bitcoins, o porquê dessa queda e o que eu estou fazendo com meus investimentos em criptomoeda nesse atual cenário. Tudo isso e um pouco mais após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu me chamo Leonardo Barbosa e é um grande prazer estar aqui para trazer esse conteúdo para você. Mas antes de começar o vídeo, deixe um like aí se você gostar. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para fortalecer a gente. É esse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. E ative as notificações para você estar atento a todos os vídeos que eu lançar no canal. Beleza? Então bora para o começo. Você já deve ter visto algumas notícias, alguns sites aí, ou pessoas comentando sobre a queda do Bitcoin esse ano aí. E se você for no Google e colocar lá Bitcoin, você vai ver o preço dele caindo uns 60% mais ou menos. Um acúmulo desse ano aí. E aí você se pergunta assim, Léo, até onde vai essa queda e qual que é o fundo do poço? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou te mostrar o que fez o Bitcoin cair tanto assim e o que ele tem a ver com o índice Nasdaq, que é lá dos Estados Unidos. Em 2020 a 2021 nós tivemos a pandemia, que causou um grande desastre entre todas as famílias, deixando pessoas matando, perdendo, deixando a economia um desastre. E aí, para ajudar as pessoas, os governos de todos os países decidiram ajudar as pessoas dando dinheiro, imprimindo mais dinheiro na economia. Infelizmente, uma hora a gente vai ter que pagar esse preço. Então, o que aconteceu? Os bancos centrais, ao ver que jogaram dinheiro, eles aumentam a taxa de juros, que é conhecido como taxa Selic. Essa taxa, ela ajuda para combater a inflação, que é para diminuir a inflação. E como lá atrás, para ajudar a população e a economia a girar, eles injetaram dinheiro e agora eles estão aumentando os juros para estar contendo essa inflação. E o que acontece quando ocorre o aumento da taxa de juros para conter a inflação? Geralmente os investidores eles buscam por renda fixa, deixando a renda variável menos atrativa. Então o tipo de ações, bitcoins, entre outros ativos de renda variável, eles acabam perdendo valor, ficando mais barato e mais atrativos para você investir. Tem uma frase desse cara aqui que fala o seguinte: compre aos sons dos canhões e venda aos sons do violino. Quer dizer que é o seguinte, você tem que comprar quando está todo mundo pessimista e vender quando está todo mundo otimista. É verdade. Tem um índice aqui que eu gosto de citar ele como o atual cenário e quais são as fases que nós estamos passando. Que é esse índice aqui que mede o medo e a ganância. Como é que eu vou ler ele aqui? De 0 a 24, nós estamos em medo extremo. De 25 a 49, nós temos medo. De 50 a 74 é ganância e de 75 a 100 é ganância extrema. Quer dizer que quando o Bitcoin lá atrás esteve a 67 mil dólares, estava todo mundo com a ganância extrema, todo mundo querendo comprar. É o momento que as pessoas veem o momento de comprar, mas está errado porque ele corrige o preço. E agora, quando nós estamos em medo extremo, pouca gente está falando sobre o ativo de renda variável e pouca gente está comprando. Então esse era o momento exato de você estar comprando. Mas calma aí que fica até o final que eu vou te explicar qual é o momento exato de estar comprando essa moeda. E daí você vai se perguntar, Léo, como é que você sabe que agora é o momento certo de você estar comprando e esse negócio vai voltar ao preço normal? Para mim te responder essa pergunta, nós vai ter que voltar um pouco mais no tempo para mim te explicar alguns cenários que já aconteceram alguns tempos atrás. O primeiro dele foi na época de 2000. Na época de 2000 nós tivemos o estouro da bolha.com, que quebrou mais de 500 empresas e é uma assombração até hoje. O preço lá estava muito inflado tal e tudo mais, e aí aconteceu um cenário muito triste. As empresas do índice perderam 75% do valor até final do ano. Quer dizer que no acúmulo de 2000, a bolsa lá naquela época, os ativos desvalorizaram 75%, como você pode observar aí. E aí depois desse acontecimento, alguns anos depois, a bolsa, as empresas se recuperaram. E depois, lá em 2008, nós tivemos a quebra do Lehman Brothers, que virou referência e gerou mudanças importantes no mercado. Como você pode observar aí no gráfico, nessa época, em 2008, a bolsa aí e os ativos desvalorizaram 77% mais ou menos nessa época. Foi coisa de um ano aí acumulado. E aí, ao longo do tempo, esses ativos eles se valorizaram. Demoraram um pouco mais, porque naquela época não tinha tanta internet, não tinha tanta influência, não tinha tantas pessoas que passassem essas informações e explicassem quais são os ativos para se comprar e se colocar em carteira e investir a longo prazo. Então demorou um pouco mais de tempo para se valorizar, mas se valorizou sim com o tempo. E depois dessa crise de 2008 surgiu o Bitcoin, que uma das intenções dele é tirar o poder dos grandes e dar poder aos pequenos. Assim como a rede social
que acabou tirando muita influência das televisões, que naquela época só eles tinham poder e eles falavam o que eles quiserem. Hoje em dia nós temos as redes sociais, como Face, Insta e diversos outros, Twitter, que estão dando poderes para as pessoas para estar dando opinião, influenciar, mostrar, ajudar o próximo, ajudar a sociedade. Tem algumas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também e a gente tem que saber aproveitar isso. Então, por isso e algumas outras coisas, eu acredito que o mercado vai voltar uma hora e eu invisto e eu penso a longo prazo. No curto prazo tem muita coisa para acontecer, mas calma que tem muita coisa nesse vídeo que você tem que ver ainda. Esses dias eu vi uma notícia desse bilionário aqui, ó, que a Exame publicou. Queda momentânea, bitcoins pode chegar a $1 milhão, diz bilionário. Quem que é esse bilionário aqui? Esse bilionário nada mais é que o Michel Shire, CEO da empresa de capital aberto que mais investe em bitcoins, e declarou na última quinta-feira, dia 19, que não pretende mudar a estratégia de tesouraria da MicroStrategy, a empresa que possui 129 mil unidades de bitcoins, equivalente aí a uns 3,7 bilhões de dólares em bitcoins. Mas calma que você vê uma notícia dessa e vai falar assim, eu vou comprar porque vai voltar se o CEO está falando. Calma aí que eu vou te mostrar no gráfico que no curto prazo tem muita coisa para acontecer. E eu vou te falar o que eu estou fazendo nesse atual cenário. Se você for lá no gráfico, você vai ver que esse aqui é o gráfico do Bitcoins. Hoje ele está lá na faixa dos 29 mil dólares. E aí você vê a notícia daquela e fala, Léo, já topou o fundo aqui, o suporte, e aí eu vou comprar nesse atual cenário porque ele vai voltar lá para cima. Mas eu vou te explicar um pouquinho mais, ó. Ele já está tocando em umas outros suportes anteriores. Suporte nada mais é que quando um preço atinge alguns outros pontos anteriores, e aí muitos investidores ficam atentos a esse ponto e atingem ele, querem comprar. Como você pode observar que estamos aqui andando de lado por causa desse suporte. Mas algumas coisas têm em relação ao Bitcoins que podem fazer com que ele caia um pouco mais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vou dar meu posicionamento aqui. O índice da Nasdaq esse ano já tem um acúmulo aí de queda de 28% mais ou menos. Ele chegou aí de cair quase 33% e pode cair um pouco mais, porque daqui 2 semanas nós vamos ter uma outra reunião lá no Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que está pretendendo aumentar um pouco mais a taxa de juros para estar contendo a inflação. Com isso, muitos investidores ficam atentos à renda fixa dos Estados Unidos, porque é muito mais atrativo, porque é em dólar. Isso faz com que muitos saiam daqui e vão investir mais e capta dinheiro do mundo inteiro, tudo reunindo nos Estados Unidos. E esse acontecimento pode afetar nesse índice aqui que é o Nasdaq, que é o de renda variável. Então por isso eu fico muito de olho, porque no curto prazo ele pode ter uma leve correção aqui, fazendo com que o preço ele dê uma subida agora no curto prazo e depois, quando sair a notícia, ele venha fazer uma correção de mercado. Neste caso eu vou acrescentar aqui a esse índice o Bitcoin, só para você ter noção o quanto que está bem parecido esses dois índices. Eu coloquei aqui no gráfico aqui o índice do Bitcoin que está em laranjado e o índice do Nasdaq que está em azul. Como o Bitcoin é uma renda muito mais variável, que varia muito mais do que o Nasdaq, então quando o Nasdaq sobe, o Bitcoin sobe muito mais. Quando ele cai muito mais. Aqui no gráfico eu puxei aqui de julho até junho desse ano. Então nós estamos comparando aqui junho do ano passado até junho deste ano, é um ano aí. E nós temos Nasdaq caindo 8%, enquanto nós temos Bitcoins caindo 24%. Como eu te disse, Nasdaq é menos variável do que o Bitcoin. Enquanto um cai, o outro cai mais. Enquanto um sobe, o outro sobe mais. Então o que eu quero dizer com isso? Se acontecer de sair a reunião do Fed dos Estados Unidos e aumentar as taxas de juros, pode ser que o Bitcoin venha a cair mais aqui e pode vir até na casa dos seus 20 mil a 22 mil dólares cada Bitcoin. Enquanto o Nasdaq vai também fazer uma correção de mercado caindo um pouco mais. E ao longo prazo, você vai ver ele corrigindo. Longo prazo pode ser daqui 6 meses, 1 ano ou para mais. Então, ao longo prazo é uma oportunidade de compra. Mas no curto prazo você pode ver essa correção de acordo com o aumento da taxa de juros. Quando estabilizar e melhorar, aí você vai ver o atual cenário mudando para melhor. E o que eu faço nessa situação? Voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, eu vou fazer 2 tipos de investimento. Um deles seria agora que eu estou fazendo novos aportes no Bitcoin no valor aí de 20 mil dólares e vou esperar se tiver essa correção aí do mercado para vir cair mais um pouco lá para casa dos 23 a 20 mil dólares, eu vou fazer novas compras do Bitcoin. Por quê? Eu invisto a longo prazo. Como eu te disse anteriormente, se o Fed decidir aumentar as taxas de juros, pode ser que nós vamos ver aqui uma correção de mercado fazendo o preço do Bitcoin vir até aqui na casa dos 20 por aí.
E se você for ver o Bitcoin a longo prazo, ó, para daqui 1 ano, 6 meses, ele vem a corrigir esse preço, vindo subir novamente, se tudo der certo e o mercado melhorar. É o que nós torcemos e pensamos positivo. Então este é o meu posicionamento. Isso não é recomendação de investimento e nem de compra. Isso é o que eu estou fazendo com os meus ativos e meus investimentos no atual cenário. E outra coisa, como nós temos muita volatilidade esse ano, deixe bastante dinheiro em caixa, guarde seu dinheiro, faça uma reserva, porque este ano nós teremos bastante oportunidade de investimento, tanto nas bolsas americanas, aqui na brasileira e em criptoativos também. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que têm criptomoedas. Tamo junto, é só o começo. Grande abraço.